Louvado seja o nosso Deus, amados irmãos e irmãs. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e a meditação dessa manhã trata da ressurreição de Cristo como um instrumento de misericórdia de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, o capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Do verso 3 ao verso 9 para a nossa meditação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. Meus irmãos e irmãs, eu quero deixar uma ênfase no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, feche seus olhos, curva a sua fronte, permaneça na presença de Deus e peça para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra aberta diante dos nossos olhos, obrigado pela liberdade que temos de procurar, ó Pai, na tua palavra, tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida contigo, Senhor, e com os nossos irmãos. Então nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que o Senhor venha trazendo, ó Pai, a certeza da tua salvação e esta alegria que diz aqui esse texto, alegria indescritível ao nosso coração, ó Pai. Fala ao teu rebanho amado através deste servo, pecador inútil, mas fala conforme o teu querer e fala conforme a tua autoridade, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Você já se fez a pergunta de como encontrar alegria quando a tristeza aperta ali o coração? Como é possível se alegrar quando a vida é implacável, quando a vida nos lança ali nas provações que causam sofrimento? Porque se você observar bem, é justamente isso o que Pedro diz nessa passagem aqui sobre os cristãos da Ásia Menor. Era isso que eles estavam fazendo. Se vocês olharem ali no versículo 6 comigo, deixa a sua Bíblia aberta para poder acompanhar comigo. Se vocês olharem aí o versículo 6, vocês vão ver, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Essa afirmação, irmãos e irmãs, é fascinante, porque ele está dizendo assim: vocês se alegram agora, porque eu estou escrevendo para vocês, agora mesmo, nesse instante, existe alegria nesse coração. E aí ele diz que simultaneamente, essa alegria, em meio a essa alegria, eles devem se sentir também entristecidos por causa das provações que passam. Então, existe alegria e existe tristeza. Alegria em meio à tristeza, alegria no contexto da tristeza. E eu quero dizer para você que a alegria que eles sentem não é uma alegria qualquer,
não é uma alegria passageira, não é uma alegria momentânea, fugaz, sabe, daquela que se acaba brevemente. Olha o versículo 8º, aí comigo, para você ver que tipo de alegria que é. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, alegria cheia de glória. Está percebendo? Não é uma alegria qualquer, não é a alegria que você ganha um presente, não é a alegria, né, de receber um parabéns no seu aniversário, não é uma alegria que vai acabar num determinado momento. A alegria que eles estão sentindo aqui é uma alegria indescritível, ela não pode ser descrita com palavras, é uma alegria cheia de glória. E que tristeza que eles estavam sentindo também, porque ele fala que no meio da alegria tinha tristeza, né? Ou no meio da tristeza tinha alegria, mas essa tristeza, ela não é uma coisa qualquer também, né? Quando ele fala das provações aqui, quando Pedro está falando das provações, ele não está falando, sabe, da rotina de trabalho que a gente tem das 8 até as 17 horas, que deixa, né, muita gente triste, enfim, porque é cansativo, que você vai chegar em casa cansado e não vai dar tempo de fazer outras coisas, enfim, não é disso que ele está falando, ele não está falando de uma rotina de trabalho, ele está falando da vida que é dura, ele está falando da vida que tem sofrimento, a vida que tem lágrimas, isso é doloroso, isso é torturante, há lágrimas, há luto. Em meio à dor, eles se alegram. Em meio à dor verdadeira, uma dor excruciante, eles se alegram. E se alegram com uma alegria indescritível. Como é que isso é possível, irmãos? E isso só é possível por causa da ressurreição de Jesus, que traz esperança para esses corações. Como é que a gente explica uma alegria indescritível, tão grande que as palavras não podem expressar, cheia de glória, no meio de uma dor torturante, de uma dor ardente? Como a gente explica isso? E talvez você ouvindo isso, você na verdade não queira fazer essa pergunta, como é possível? Você só quer essa alegria. Como é possível ter essa alegria para mim? Como é possível buscar essa alegria, né? Onde eu encontro essa alegria em meio a uma tristeza que sempre vem, porque o luto sempre vem, porque a dor sempre vem, porque as provações chegam e parecem destruir a minha alegria. Como que eu posso conseguir essa alegria? E grande parte da resposta de Pedro tem a ver com o motivo de nós estarmos aqui reunidos hoje nessa manhã. Tem a ver com o domingo de Páscoa, tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E eu quero tentar aqui, irmãos, mostrar para vocês o que eu quero dizer. Eu estou falando de uma esperança viva. Olha comigo aí, os versículos 3º até o 5º. Nós vamos ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. A gente vê aqui que Pedro descreve os seus leitores como aqueles que têm uma esperança viva, lá no versículo 3º, e a fonte que fornece essa alegria constante nos corações, mesmo quando eles estão imersos ali em terrível sofrimento, é a esperança viva. Você sabe o que é esperança na Bíblia? Você já parou para pensar sobre o que é esperança aqui no Novo Testamento? Deixa eu dizer uma coisa para você, esperança não é desejo. Esperança não é desejo, porque a gente se refere à esperança muitas vezes assim, né? Eu espero que não chova hoje. A gente se refere à esperança desse jeito. A gente usa a palavra esperança dessa forma. A verdade é essa. Eu espero que não chova, mas você não tem certeza. Eu espero que não chova, é um interesse seu, é um desejo seu. Só que o Novo Testamento nunca trata a esperança dessa forma, como um desejo do nosso coração. A esperança no Novo Testamento é algo real. Então, deixa eu tentar aqui colocar um exemplo, irmãos. Imagina a sua vida
no meio de grandes dificuldades, você está se virando do jeito que pode, sempre por pouco, você sempre está na beira do precipício, semana após semana você está lá batalhando, trabalhando, se esforçando para poder arrumar várias maneiras de pagar suas contas, de poder sustentar a sua casa. É uma luta constante, certo? Já imaginou a sua vida assim? É real? É verdadeira? É. Aí você imagina que chega um advogado que vem trazendo uma notícia para você. E geralmente isso não é uma coisa boa, me desculpem os advogados. Mas geralmente quando o advogado vem procurar a gente assim do nada, talvez não seja uma coisa boa. Só que hoje não. Em vez de uma má notícia, ele vem trazendo uma ótima notícia. É bem diferente, porque ele vem lá, bate na sua porta e fala assim: você está prestes a receber uma herança. É um valor muito alto. E aí sabe o que vai acontecer com a sua vida? Tem uns meses no trâmite todo até receber a herança, e você vai continuar vivendo aquela sua vida anteriormente, aquela vida difícil, aquela vida dura, aquela vida de trabalho. Só que você passa a viver essa vida de uma forma mais leve. O trabalho parece que é mais leve, a espera parece que é mais leve, o sofrimento parece que é mais leve, porque você sabe que você vai receber uma herança. A sua perspectiva é que muda completamente, porque as suas lutas diárias se tornam mais fáceis de suportar. O cansaço que você vai carregar se torna mais leve, porque você sabe que tudo está prestes a mudar. Vale a pena esperar, vale a pena continuar lutando, porque eu sei o que vai acontecer lá no final. Eu vou receber uma herança, eu vou receber um valor, você vai herdar um valor. É exatamente isso que Pedro diz que é a verdadeira posição do crente. Olha o versículo 4, irmãos. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Aqui está a nossa esperança. É uma esperança, em algumas traduções aí da Bíblia, uma esperança incorruptível, incontaminável, imarcessível, não é isso? Que está em algumas traduções, reservada nos céus para vocês. Há uma grande herança que ninguém pode tocar, que não pode estragar, que ninguém pode remover. Ela é sua, ela é nossa, irmãos. Essa esperança é uma esperança viva, é uma fonte constante que fornece alegria, aqui e agora, ainda que por esse tempo, se necessário, nós sejamos contristados, nós nos entristecemos por causa das provações. Ela continua fornecendo alegria indescritível, alegria cheia de glória, porque sabemos que embora as nossas circunstâncias possam ser difíceis e dolorosas agora, tudo vai mudar em breve, quando a gloriosa herança finalmente for nossa. Portanto, nós temos uma expectativa de vida. Meus irmãos, eu não estou dizendo de forma alguma que a sua dor não dói. Eu vou repetir isso porque eu falei isso na sexta-feira e eu tenho que repetir aqui. Eu não estou dizendo que a sua dor não dói. Eu não estou dizendo que o seu sofrimento não vale a pena ser tratado, que o seu sofrimento não é real, que o seu sofrimento é nada. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que mesmo em meio a esse sofrimento, mesmo em meio a essa dor, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio a tudo que torna a tua vida difícil, você pode sentir uma alegria que é indescritível. Ela nem sempre é mostrada de forma visível para as pessoas. Essa alegria é algo muito superior àquilo que as pessoas podem ver. Alegria indescritível e cheia de glória. E aqui, irmãos, eu vou me deter agora um pouco mais nos fundamentos dessa esperança viva que fornece essa alegria. Lá no versículo 3, Pedro explica os fundamentos então dessa esperança, e a gente vai se concentrar aqui para a nossa meditação agora. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está aqui o fundamento dessa esperança viva.
que gera alegria que não é afetada por provações, que não é afetada por sofrimentos, uma alegria que pode existir mesmo num coração aflito. E esse fundamento aqui tem 3 partes, irmãos. A primeira parte é o novo nascimento, a segunda parte é o Senhor Jesus Cristo, e a terceira parte é a misericórdia de Deus, que é a causa de todo o resto. A misericórdia de Deus é a causa da ressurreição, do nosso novo nascimento, da nossa esperança viva, da nossa alegria indescritível e cheia de glória. Tudo isso é obra da misericórdia de Deus. É por isso que eu disse que nós vamos meditar sobre a ressurreição do Senhor Jesus como um instrumento de misericórdia de Deus. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos guardar no nosso coração no dia de hoje é que nós somos regenerados, renascidos para uma esperança viva. Vamos pensar aqui primeiro, nós temos uma esperança viva quando a gente nasce de novo. É quando a alegria indescritível, cheia de glória, pode começar no nosso coração. Quando a gente nasce de novo. E eu quero pensar aqui com você, meditar aqui com você que o cristianismo, ele não é, antes de tudo, um conjunto de regras. Ele não é sobre seguir mandamentos ou ter um bom comportamento. O cristianismo não é simplesmente uma filosofia, um jeito de encarar a vida, de entender o mundo. O cristianismo não é só participar de rituais religiosos. É verdade que nós temos tudo isso, irmãos. Tem ensinamento, tem valor moral, tem prática de adoração, mas essas coisas não são o centro do cristianismo, que nós falamos lá na última sexta-feira. Em muitas religiões, o movimento do ser humano é aquele movimento do ser humano tentar chegar até Deus. As pessoas tentam alcançar o divino por meio das suas obras, por meio de bons pensamentos, por meio de práticas religiosas. Só que aqui no Evangelho acontece uma coisa diferente. O movimento começa com Deus vindo ao encontro do ser humano. O cristianismo não é uma tentativa de subir até Deus, porque Deus é que desceu até nós, Ele é que veio até nós. E Ele vem ao nosso encontro quando a gente está fraco, quando nós estamos presos ao pecado. Falamos sobre isso na última sexta-feira. E Ele realiza uma obra profunda em nosso coração. Essa obra profunda o Novo Testamento chama de vida nova, chama de uma vida regenerada, de novo nascimento. E esse novo nascimento é necessário para que você tenha essa esperança viva. Você deve se lembrar lá de João falando para Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 7. Quais são as palavras de Jesus para Nicodemos? Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. E por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, Deus entra na nossa vida, Deus renova a nossa vida, Deus transforma a nossa vida, e isso é o novo nascimento. No final aqui da carta de Pedro, do primeiro capítulo da carta de Pedro, verso 23, ele vai falar de novo sobre esse novo nascimento. Olha aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha lá, irmãos. Então, a esperança que nós temos em nosso coração, ela vem por meio da palavra de Deus. São os meios que Deus usa para efetuar esse novo nascimento aqui em nós. A esperança brota do nosso coração quando a gente recebe vida por meio da palavra viva. Eu quero dizer para você hoje uma coisa, presta atenção. Você já pode ter ouvido essa palavra aqui milhares de vezes. Eu não sei toda a sua vida da igreja, eu não sei quantas vezes você já ouviu o Evangelho do Senhor Jesus. Você já pode ter ouvido essa palavra aqui milhares de vezes. Talvez você já tenha vivenciado essas manhãs muitas vezes na sua vida, sabe? Ou você já tem vivenciado a palavra de Deus, vivenciado não. Você tem ouvido a palavra de Deus a cada culto, quando um pregador começa a falar e ele não para mais. E aí você escuta, só que você não dá atenção. Você esquece, você simplesmente se desliga, você chega até a cochilar, você chega até a dormir durante o sermão. E você já pode ter feito isso milhares de vezes. Talvez você consiga responder as perguntas da Bíblia, perguntas clássicas. Talvez você concorde com as afirmações de fé, você acha que elas são reais de alguma forma. Mas e daí? Né? É sempre assim.
Todas as outras vezes passou batido, todas as outras vezes era algo comum. Se você ouviu uma vez, você ouviu 1000 vezes. É enfadonho, talvez você simplesmente ignore, passa batido. É sempre a mesma coisa, toda vez, todo domingo, toda hora. Só que não pode ser assim mais, irmãos. Hoje não pode ser assim. Hoje, a mesma história de sempre, de alguma forma, por algum motivo, toca ao seu coração. A mesma palavra de sempre, que não muda nunca, ela vai tocar o seu coração e vai transformar para sempre, porque é a palavra de Deus que tem poder para transformar. Isso é o novo nascimento. Enquanto a palavra de Deus é lida e é pregada, Cristo é apresentado a você como o crucificado, ressuscitado. E isso nem sempre é perceptível, nem sempre vemos, nem sempre é dramática uma conversão. É o que Jesus disse para Nicodemos, né? O Espírito Santo age como vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, mas você vê o seu poder, você vê os seus efeitos, é misterioso, mas quando Deus opera através do Espírito Santo para um novo nascimento aos nossos corações, é algo profundo, é algo transformador, é algo poderoso. Às vezes não sabemos exatamente quando aconteceu, mas que aconteceu é indiscutível. Eu conheço a história de um jovem que se juntou a uma igreja, uma das nossas igrejas, e depois de um tempo ele chegou assim para o pastor e começou a falar, né? Pastor, estou frequentando a igreja já faz uns meses, e para ser sincero, lá no começo, os hinos que a igreja cantava aí não me tocavam, as músicas que a equipe de louvor cantava não tocava também. Para mim não significava nada, as pessoas sempre pareciam distantes, as pessoas sempre pareciam frias. A pregação nunca falou ao meu coração, pareciam que eram palavras irrelevantes, porque ela não abordava os meus problemas. E ele começou dizendo tudo isso, pastor. Mas aí ele mudou a chave e falou assim, mas agora, depois de alguns meses aqui junto com os irmãos, depois de alguns meses junto aqui com a igreja, vocês mudaram. Vocês mudaram. A música agora fala ao meu coração, eu quero chorar toda hora. A pregação mudou, porque agora eu sinto que Deus está falando comigo. Sabe, agora eu consigo estar junto com as pessoas, e estar junto com a minha família, e sentir essa família. Você quer saber de uma coisa? As pessoas não mudaram. A palavra não mudou, os louvores não mudaram. Quem mudou foi o rapaz aqui. Quem mudou foi ele, porque o coração dele foi mudado, a perspectiva dele foi mudada. É claro, meus irmãos e irmãs, que é como se ele estivesse vendo e ouvindo tudo pela primeira vez, porque é um novo nascimento. Então, Deus tomou a sua palavra que ele já ouviu milhões de vezes, tantas vezes, e trouxe vida no lugar da morte que estava lá naquele coração. Esse rapaz nasceu de novo. Então eu quero te fazer uma pergunta muito simples hoje, mais direta, impossível. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Será que Deus, pelo seu Espírito Santo, de forma misteriosa, sobrenatural, talvez silenciosa, mas real, invadiu o seu coração e fez de você uma nova criatura? Você consegue responder isso no seu coração? Porque nada mais vai importar, dependendo da resposta que você der a essa pergunta. Nada mais importa, dependendo da sua resposta. Não tem esperança viva se a palavra viva de Deus não fez o seu coração reviver. Não tem. Quer a realidade? Não tem alegria jorrando, sabe, de uma forma duradoura, mesmo em meio à tristeza, se você não é nascido de novo. Não há herança incorruptível, imarcessível, não há herança imaculada que não se desvanece, guardada no céu para você sem o novo nascimento. Por isso que eu estou falando que, dependendo da tua resposta, nada mais importa. Como Jesus disse a Nicodemos, e assim ele diz agora a todos nós, hoje é necessário nascer de novo, se você quer essa esperança que vem de Cristo Jesus.
Segundo lugar, nós somos nascidos de novo por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Está lá no versículo 3 ainda, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quero que você observe isso, né? A esperança que proporciona alegria duradoura àqueles que nasceram de novo, ela acontece por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No meio do cristianismo está a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo, lá do túmulo, ao terceiro dia. Irmãos, Jesus não desmaiou na cruz para ser reanimado no túmulo depois. Não foi um desmaio, foi morte. Ele morreu lá. Sabe, quando os soldados perfuraram o lado dele com a lança, saiu água e saiu sangue. Ele estava morto. Ele não foi substituído por uma outra pessoa. Sabia que tem uma tradição cristã, né, entre aspas, que fala que na verdade, quem foi crucificado no lugar de Cristo foi José de Arimateia, que era o dono do túmulo, que não foi Cristo, por isso ele apareceu vivo depois. Tem uma tradição que fala isso, um absurdo. Não foi trocado, irmãos, era o Senhor Jesus Cristo que estava lá na cruz do Calvário. Os soldados romanos eram executores experientes nas mortes por crucificação. Eles não eram facilmente enganados. E os discípulos não roubaram o corpo de Jesus, como uma outra tradição também diz. Os discípulos não roubaram o corpo de Jesus. Quem suportaria o que eles suportaram? Irmãos, eles foram perseguidos, eles foram massacrados, eles foram martirizados. Eles fariam isso em nome de uma mentira? Para sustentar uma mentira? O Senhor Jesus estava morto. Só que hoje, irmãos, enquanto nós estamos aqui sentados na igreja, no trono do universo, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso está o corpo humano do Senhor Jesus glorificado, vivo, reinando à destra de Deus. O corpo em que a lança foi cravada, em que os pregos foram cravados, ele recebeu a ressurreição pelo poder de Deus. E Pedro nos diz aqui que a razão pelas quais isso é tão importante, porque a ressurreição de Jesus foi a causa do nosso novo nascimento. A gente nasce pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. É isso o que o novo nascimento significa. Ele é uma ressurreição também. É a inundação da vida de Cristo sobre o cristão, sobre o crente. É Cristo invadindo a nossa antiga existência, morta espiritualmente. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque nós recebemos vida nele. Efésios 2, no capítulo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos, e Ele nos ressuscitou com Ele. É por isso, irmãos, que a Páscoa é tão importante, porque Jesus vive, Ele dá nova vida aos pecadores mortos. Nós nascemos pela ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. Jesus nos deu vida através da sua ressurreição. Há uma união que Deus faz ali entre o Cristo ressuscitado e o pecador que estava morto, de modo que a vida de Jesus flui para dentro desse pecador morto, que sou eu, que é você. A gente passa a viver, irmãos, a vida verdadeira, como diz ali em João 15, ela passa a receber então aquilo que vem da videira, né? Porque passa ali a nutrição para todos os ramos, como diz lá em João no capítulo 15. É por isso que nascer de novo através da ressurreição de Jesus dentre os mortos nos dá uma esperança viva, nos dá uma esperança segura. Não vem de nós, não é um esforço nosso, não se origina em nós, está enraizado em Cristo.
A nossa nova vida, o verdadeiro cristianismo, irmãos, não é uma decisão nossa. Há um cristianismo que é um movimento, que é simplesmente religiosidade. Só que eu não estou falando dele, você já deve ter percebido. Eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de um movimento. Eu não estou falando, sabe, de uma religião. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do que significa de verdade servir ao Senhor Jesus e seguir ao Senhor Jesus. Essa nova vida, esse verdadeiro cristianismo, não é uma decisão nossa. Não é o resultado da gente concordar com um conjunto de doutrinas, com escolha de um estilo de vida. Não é fruto de uma oração que a gente fez um dia. Não se baseia na nossa força, na profundidade da nossa fé. Esse verdadeiro cristianismo se baseia na união com Jesus Cristo. É vida com Ele. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 7, vai falar que o Jesus ressuscitado tem uma vida indestrutível. Você entende isso? Porque se nós fomos ressuscitados com Cristo e vivemos por meio dele, a nossa vida se torna indestrutível também. Não estou falando da vida terrena. Não estou falando do que a gente sofre aqui. Estou falando da vida com Deus. A vida com Deus é indestrutível. Nós temos uma herança incorruptível. Nós temos uma herança que não pode ser apagada, que é imaculada, é reservada nos céus. Ela é intocável. E ela está reservada para você, porque você morreu com Cristo. E você ressuscitou com Cristo no seu novo nascimento. Isso não depende de você, da sua força, da sua sabedoria, da sua bondade. Depende daquele que vive para sempre. E Ele dá o poder de uma vida indestrutível. É porque o túmulo está vazio que você vive, que você é uma nova criatura. É porque o túmulo está vazio que você é um crente em Jesus. É porque o túmulo está vazio que você nunca morrerá a morte eterna. É porque o túmulo está vazio que você tem uma herança que você vai receber um dia. É porque o túmulo está vazio que você tem uma esperança viva. É porque o túmulo está vazio que você pode se alegrar com uma alegria indescritível, cheia de glória, mesmo no meio das dores, mesmo no meio das provações de vários tipos, porque Ele vive e você está seguro na vida do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, para eu encerrar essa reflexão, o novo nascimento, a ressurreição de Cristo e finalmente o alicerce que dá origem a essa alegria que é indestrutível, que alimenta a nossa vida, a nossa viva esperança, é a misericórdia de Deus Pai. Como é que começa aí o versículo 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que, segundo a sua grande misericórdia, por causa da sua misericórdia, de acordo com a sua misericórdia, olha o que Ele fez: nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi por causa da misericórdia de Deus. Você não se une a Cristo por você mesmo. Você não pode gerar um novo nascimento. Nós estamos, como diz lá em Efésios no capítulo 2, verso 1, mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Nós somos todos como uma linha reta, sem nenhuma vida espiritual. Se hoje você não conhece o Cristo ressuscitado por si mesmo, a má notícia é que você não pode fazer nada para mudar a sua condição. Se você não conhece esse Jesus ressuscitado, não tem nada que você possa fazer. Você é impotente, você precisa nascer de novo, precisa mesmo. Sem isso, não tem esperança viva. Mas você não pode efetuar esse novo nascimento do seu próprio coração. Você precisa daquilo que você não consegue produzir. Então, o que você tem que fazer? A gente clama por misericórdia de Deus. Nós clamamos pela misericórdia de Deus. Essa é a raiz de tudo. A razão da ressurreição, a causa do novo nascimento, o fundamento da esperança viva é a misericórdia de Deus. Ele transborda em misericórdia. Ele está pronto a conceder misericórdia aos que pedem. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenera para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Foi a misericórdia que enviou Jesus. Você sabe disso?
Foi por Deus sentir a miséria do coração humano que Ele enviou Jesus. A misericórdia de Jesus pregou o Senhor Jesus na cruz do Calvário. A misericórdia de Deus derramou a fúria celestial sobre a nossa culpa que estava ali, repousando sobre os ombros de Jesus. Foi a misericórdia do Senhor que removeu a pedra e deu nova vida ao Senhor e Salvador. É a misericórdia que preside o trono da glória de Deus, para que os pecadores mortos recorram a Ele em busca de misericórdia e encontrem uma resposta e recebam misericórdia, porque eles precisam, porque nós precisamos. Eu vou concluir dizendo que talvez a gente queira ganhar essa vida, essa alegria imperecível, essa esperança viva, através das nossas obras, na igreja e fora da igreja. Talvez a gente queira ganhar essas coisas todas através das nossas obras. Mas a vida cristã só é possível com base na misericórdia de Deus. E se você entende o que isso significa, você entende que a misericórdia de Deus é de graça, é um presente, é uma dádiva, é um presente para você. Não é uma troca, não é um salário em troca de algo que você fez, é um presente. O que está sendo oferecido a nós hoje, irmãos, nesse domingo de Páscoa, é gratuito, é um presente. E talvez isso precise incomodar a nossa vida, de verdade. Jesus ressuscitou e há uma herança reservada para você com base na pura e imerecida misericórdia de Deus. Vocês viriam hoje, nesta manhã, agora, e se prostrariam diante do Pai e clamariam por misericórdia? Porque ela está disponível a todos nós. Se você está buscando essa alegria, é o que você vai receber. Se você busca ainda o novo nascimento, você pode receber. E se você busca essa esperança viva, essa alegria indestrutível, é essa alegria que você vai receber através da ressurreição do Senhor Jesus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.